Meus irmãos, a paz do Senhor. Dou graças a Deus por mais um dia nós estarmos reunidos na presença do nosso Deus, para junto glorificarmos ao nome do Senhor. Para mim, eu sempre tive esse hábito de estar pela manhã, no domingo, na escola dominical. Desde criança, minha mãe sempre prezou, sempre teve essa prioridade nas nossas vidas. Meu pai era dono de lanchonete e por muitas vezes a gente ficava no sábado até à noite ajudando ele, eu e minhas irmãs. Mas mesmo assim, no domingo pela manhã, minha mãe levantava a gente, não deixava a gente ficar dormindo em casa, tinha que ir para a escola dominical. E isso eu carrego com muita alegria, porque é muito prazeroso estar nos nossos primeiros momentos da manhã na casa de Deus. Infelizmente, realmente perde quem não vem, né? É um hábito que a gente não precisa de esforço para vir, a gente vem com alegria, né? Como disse o salmista, melhor é estar um dia na casa do Senhor do que 1000 em outros lugares. E eu peço a Deus que venha trazer esse prazer também para todos os irmãos de estar na casa de Deus e não como uma obrigação, né? Pois bem, nós hoje vamos falar a lição de número 9. Se você tem a sua revista, acompanhe comigo aí, lá no texto de referência. Se você não tem a revista e quiser abrir a sua Bíblia, está lá no livro de Filipenses, o capítulo 4. Nós vamos ler apenas 4 versículos, do 10 ao 13. Essa lição de hoje tem como título A Suficiência de Cristo em Meio às Dificuldades. Se vocês encontraram, vamos lá. Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Só para encerrarmos essa primeira parte, vamos ler aqui a verdade aplicada. Em Cristo somos fortalecidos e capacitados a vencer as adversidades do tempo presente. Esse versículo de número 13 é muito conhecido nosso, né? Nós sempre usamos ele para em vários momentos e situações da nossa vida. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu acho que é um grito de guerra do crente, né? Do assembleiano em especial. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Pois bem, nós vamos ver o que é isso na vida de Paulo, né? Por que Paulo falou isso? Mas antes eu quero deixar bem esclarecido aqui o que é a suficiência. Suficiência é todos os recursos necessários para atingir alguma coisa. Todos os recursos capazes de atingir alguma coisa. Por exemplo, uma pessoa, para ela exercer o cargo de advocacia, ela precisa fazer uma faculdade de direito, passar na prova da OAB, se inscrever no conselho, pagar a anuidade, e aí ele está apto a exercer a advocacia. Ou seja, esses recursos são os necessários para exercer esta profissão. E aí nós vamos trazer isso para a nossa vida enquanto cristãos. Então, a suficiência de Cristo diz respeito a todos os recursos que estão em Cristo, que são necessários para que nós vencemos as aflições e as dificuldades dos nossos dias, né? Do dia a dia. Meu sogro tem uma frase que eu sempre digo isso também, eu aprendi com ele. Todos os dias a gente tem que matar um leão. E realmente, irmãos, todo dia a gente tem que enfrentar alguma dificuldade. Seja uma dificuldade com nós mesmos, seja uma dificuldade de relacionamento, enfim. Todos os dias nós temos que matar um leão, né? E, geralmente, o ser humano, né, isso é uma tendência normal do ser humano, de querer fugir dos problemas. Geralmente, a gente não quer enfrentar o problema.
A gente acha que fugir ou passar por cima já está tudo resolvido. Aí o que a gente faz? Cada problema que você deixa para trás sem resolver, é como se você estivesse colocando uma mochila pesada nas suas costas. Então, toda vez que você caminhou, está aqui o problema, você não resolveu, deixa para lá, vou seguir, vou caminhar, tá bom assim mesmo. É uma mochila pesada. Chega um momento que você para, porque a carga está tão pesada que você não consegue seguir adiante nos propósitos que Deus tem para a sua vida, porque você foi acumulando problemas passados. Nós temos essa dificuldade de chegar, de conversar, de resolver. A gente acha que saindo do problema vai resolver a situação. E nós temos que primeiro tomar esse cuidado, irmãos. Eu confesso para os irmãos, eu sou uma pessoa que eu tenho pedido a Deus graça para eu conseguir resolver, porque eu tenho um pouco essa tendência de querer, deixa para lá, tá bom, passou. Só que a gente sente isso lá na frente. Pois bem, mas o Senhor, Jesus, já havia nos alertado enquanto a isso. Quando a gente está lá no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 16, no versículo 33, nós vamos deparar Jesus falando: ei, meus filhos, vocês vão passar por aflições, mas têm de bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, quem está em mim vai vencer também, porque eu já venci por vocês. Então, não é nenhuma surpresa para nós passarmos por aflições, por dificuldades e por problemas. Jesus já havia nos alertado quanto a isso. Mas nós temos que ter em mente e o discernimento de que tudo que acontece na nossa vida é para um propósito maior. Tudo que acontece em nosso meio, Deus tem um propósito naquilo, por menor que seja. Por exemplo, se você está passando uma dificuldade financeira, meu Deus, o que o Senhor quer com isso? Deus quer te mostrar que Ele é o provedor. Deus quer te mostrar que todas as coisas vêm dEle. Deus quer te mostrar para você aprender a administrar o seu dinheiro. Em tudo Deus tem um propósito. Se é uma dificuldade na área conjugal, Senhor, me ensina, me dá sabedoria para eu lidar com o meu cônjuge. É uma oportunidade que Deus está te dando para colocar em prática aquilo que você tem aprendido na palavra. Porque uma coisa é você ler e ouvir, outra coisa é você praticar. É a mesma coisa, todo mundo dá esse exemplo, né? Mas quando você, meu Deus, me dá mais paciência, me ajuda a ter mais paciência, vai vir tribulação, por quê? É na tribulação que Deus vai te ajudar a ter paciência. Então, toda prova, toda dificuldade, ela tem um propósito, um objetivo a ser alcançado. Eu até disse um dia para uma pessoa, diante das provas que nós passamos, diante das dificuldades que nós passamos, a gente tem a mania de questionar a Deus o porquê. Né? Nós vamos viver mais lá na frente, que é importante a gente questionar a Deus. Senhor, para quê? E tudo e tal. É bom a gente verbalizar com Deus tudo que está dentro do nosso coração. Mas quando nós questionamos a Deus o porquê, nós estamos questionando a soberania de Deus. É como se nós estivéssemos falando para Deus: o Senhor não sabe o que o Senhor está fazendo. Mas quando a gente pergunta o para quê, ela quer falar de finalidade, de propósito. Então eu falo: para que, Senhor, que eu estou passando por isso? Para que eu estou passando por essa angústia, por essa dor, por essa dificuldade? Eu não estou entendendo nada que está acontecendo. Eu não vejo mais solução para isso. Quando você pergunta para que, Deus vai começar a ministrar no seu coração o que é que precisa ser alcançado de você. Irmãos, tenha em mente uma coisa: aquilo que é para você fazer, Deus não vai fazer. Nós servimos ao Deus do impossível, ao Deus de milagres, mas Deus não vai fazer por você aquilo que é você que tem que fazer. Tem gente que está passando aí por dificuldade, vamos supor, um relacionamento com o filho, tá uma luta. Mas você, como pai, como mãe, o que você tem feito diante da palavra para que o seu relacionamento com o seu filho seja um relacionamento agradável, seja um relacionamento que você
Coloque diante dele o que é servir a Cristo, o que é viver em Cristo. Às vezes você cobra tanto do seu filho que quer que ele vá para a igreja, mas o que você tem feito enquanto pai? Porque aquilo que você não pode fazer, que é entrar no coração dele, que é fazer com que a palavra transforme ele, você pode ficar tranquilo que o que for de Deus e que for do Espírito Santo fazer, ele vai fazer. Mas você tem que ter discernimento e sabedoria e pedir a Deus para que você faça aquilo que seja necessário fazer. Enquanto eu estava preparando essa lição, o Senhor me fez lembrar de 2 salmos que o rei Davi escreveu em momentos de aflição. Na verdade, o rei Davi, ele compôs grande parte dos salmos que nós temos hoje, são 150 salmos. Davi compôs sozinho em torno de 73 salmos. E com a ajuda de alguns dos seus auxiliares, como o Asaf, por exemplo, Asaf foi escrevendo o salmo, de acordo também com a ajuda de Davi, dá em torno de 94 salmos. Ou seja, mais da maioria dos salmos, Davi tem interferência. E a maioria não, grande parte desses salmos foram escritos em momentos de aflição. Eu até lembrei daquele hino da harpa que nós cantamos, né? Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, né? Foram escritos em tribulação, porque é na tribulação que nós reconhecemos o Deus que nós servimos. É na dificuldade que nós sabemos quem é o Deus que nós servimos, o quanto Ele é fiel, o quanto Ele é poderoso, o quanto Ele é misericordioso e o quanto Ele prova da sua bondade e da sua providência para conosco. Pois bem, e aí eu lembrei do Salmo de número 20, né, aliás, primeiro do 121, que Davi vai falar, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Davi compôs esse salmo em um momento que ele se sentiu muito sozinho, que foi na morte de Samuel. Quando Samuel morreu, Davi se viu desamparado. Parece que ele não tinha ninguém para ajudar ele. Ele olhou para um lado, olhou para o outro e falou, e agora? Eu estou sozinho. Aí ele lembrou do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele lembrou do Deus que já tinha provado que estava com ele em todas e qualquer batalhas. Ele falou, eu sei que o meu socorro, a minha providência, a minha segurança, a minha proteção, o meu braço forte vem do Senhor Deus que fez os céus e a terra. É dele que vem todas as coisas. Lá no Salmo de número 20, Davi vai falar, uns confiam em homens e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Davi estava indo para a guerra, confiando no Deus que ele servia. Irmãos, não tem nada melhor do que quando nós estamos passando uma dificuldade, nós colocarmos a nossa confiança inteiramente em Deus. É claro que nós somos seres humanos. É claro que a nossa tendência, como eu já disse, é a gente olhar para as nossas limitações. É a gente olhar para os nossos recursos. Senhor, meus recursos estão acabando. Mas, irmão, saia daqui hoje com essa convicção. Não existe problema maior do que o nosso Deus. Não existe dificuldade maior do que o nosso Deus. Ele tem o poder de solucionar todo e qualquer problema em qualquer área da sua vida. É Ele que pode fazer por você. É Ele que vai fazer, Ele não pode não, Ele vai fazer, desde que Ele encontre um coração descansado nele, um coração confiante nele. E aí eu lembrei deste salmo, falei, Deus, obrigada, porque o Senhor levantou homens, né, inspirados pelo Teu Espírito Santo. Porque, irmãos, eu ouvi de uma pessoa uma vez, que quando ela está triste, ela não gosta de colocar hino, que dizendo ela que se sente pior. Eu não, eu gosto de colocar hino, né? E eu aprendi que quem está triste que cante, né? Mas a palavra de Deus não tem nada melhor do que a palavra para falar aos nossos corações. Não tem nada melhor do que a gente encontrar consolo na palavra do Senhor e esperança diante dessas dificuldades. Pois bem, então, irmãos, todas as aflições e dificuldades desse mundo, nós podemos encontrar recursos do nosso Deus para serem resolvidas. Jesus Cristo é suficiente para resolver toda a situação da sua vida. Amém?
Recentemente, nós aqui na igreja passamos um momento de aflição em conjunto, né? Muitos irmãos testando positivo aí para o Covid, mas nós contemplamos, amor, a bondade de Deus nas nossas vidas. Não perdemos nenhum irmão. Todos os nossos irmãos estão bem, estão recuperados. Somente um irmão que ainda está em recuperação, mas a recuperação dele está sendo, graças a Deus, muito boa. Então, todos os dias nós podemos provar do quanto os recursos de Deus, o quanto os recursos de Jesus Cristo é suficiente nas nossas vidas. Pois bem, lá no tópico de número 1, vai nos trazer o resultado da realidade do pecado, né? Às vezes você se pergunta assim, uma pessoa tão boa, ela é uma pessoa tão boa, tão tranquila, só faz o bem, enfim. E aí, por que ela está passando por essa dificuldade? Por que ela está passando por essa enfermidade? Eu tenho certeza que algum de vocês já fez esse questionamento na vida ou já ouviu esse questionamento de alguém. Se você não fez, talvez você ouviu esse questionamento de alguém. Por que essa pessoa está passando essa dificuldade, essa aflição, essa enfermidade? Pois bem, tudo que nós passamos, todas as dificuldades que nós passamos na vida, ela se origina lá no Jardim do Éden. Gênesis, no capítulo 3, no versículo 16, vai começar a nos narrar acerca da queda do homem. Quando Adão, ele experimenta daquele fruto que Deus havia proibido, da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele dá a legalidade, ou seja, o pecado entra na humanidade, toda a humanidade herda, né, essa herança pecaminosa ali do primeiro homem. Então ele dá legalidade para que o mundo sofra aflições e tribulações. Então nós vamos passar por isso. Nós não estamos isentos porque nós servimos a Jesus. O nosso diferencial porque o Senhor Jesus, como eu disse no começo, já venceu a morte por nós. A maior de todas, as consequências do pecado é a morte. E Jesus já venceu a morte. Nós não temos nem que temer a morte, porque nós acreditamos na vida eterna com Cristo Jesus. Então não há aflição nenhuma que nós podemos temer. Tem gente que fala assim, não tem jeito para a morte. Para nós cristãos temos, porque a morte, como diz o apóstolo Paulo, né, que nós vamos até ver lá na frente, a morte para mim é lucro, o viver para mim é Cristo. Né? A morte para nós é lucro, nós estamos sempre com Cristo, seja aqui nessa terra, seja na outra, nós vamos estar com Cristo. Amém? Então, existe essa origem das calamidades, existe essa origem das aflições, né? O pecado ali originado por Adão. Pois bem, e aí o justo, ele sofre perseguições, o justo, ele sofre aflições por uma única, não vou dizer uma única causa não, mas uma das causas primordiais é para ter a marca da aprovação de Deus. Para ter a marca, grave isso, você está passando por essa dificuldade, para ter a marca da aprovação de Deus. Quando tudo isso passar, quando tudo isso acabar que você está passando, Deus vai olhar para você e vai falar assim, filho, você foi aprovado. Filho, você recebeu esse troféu de que você está aprovado nessa aflição, que você está aprovado nessa situação. Você confiou em mim, você esperou em mim, você se deleitou em mim, por isso que você está agora recebendo a marca da aprovação. Irmãos, pare de murmurar. A murmuração desagrada ao coração de Deus. A murmuração traz grandes consequências para nós. Passe a agradecer a Deus, por mais que seja difícil isso que você está passando. Comece a ter a visão de Cristo. Qual que era a mentalidade de Cristo? Diante das dificuldades, nós temos que ter a mentalidade de Cristo. O que Cristo tinha em mente? Eu tenho uma missão, eu tenho um chamado, eu tenho um propósito para cumprir nessa terra. E não vai ser os açoites, não vai ser os tapas na cara, não vai ser as perseguições, não vai ser
as traições, não vai ser as negações que vai me fazer parar, que vai me fazer desistir daquilo que o Senhor tem para mim. Eu vou continuar, porque eu tenho um Deus que trabalha por mim, eu tenho um Deus que zela por mim, eu tenho um Deus que vai na minha frente, abrindo portas, né? Nós cantamos isso aqui, Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. E é nesse Deus que nós temos que focar, porque senão realmente nós não vamos conseguir. Se nós olharmos só para nós mesmos, nós não vamos conseguir. E aí, a lição, ela nos traz o exemplo de um homem que era justo, temente a Deus, era íntegro e era reto em todos os seus caminhos. Quem que é esse homem? Jó, muito bem. Meus alunos estão muito aplicados. Pois bem, Jó era um homem que o próprio Deus testificou dele. Quando o autor do livro de Jó, ele começa, ele já fala, existia um homem em Uz, chamado Jó. Esse homem era temente a Deus, era íntegro, era reto, e era um homem sincero. Ou seja, era um homem, ele não era um homem perfeito, tá, irmãos? Ele era como eu e você, cheio de imperfeições. Mas ele temia a Deus. E ele era um homem da alta sociedade naquela época. Todo mundo respeitava Jó, porque Jó era muito rico. Todo mundo aqui conhece a história de Jó. Jó era muito rico, muitos bois, muitos gados, muitas ovelhas, muitos servos e servas. A casa dele era cheia de filhos, tinham 10 filhos, tinha uma esposa, era casado. Então, aos olhos humanos, era um homem extremamente abençoado por Deus. Mas um dia Satanás visitou a Deus em uma conversa com Deus e falou assim, claro, o Senhor enche ele de bens, por isso que ele é fiel ao Senhor. E aí Deus permite o Satanás tirar de Jó tudo o que ele queria, para provar que a fidelidade de Jó não estava nas coisas, mas estava no Deus que ele servia. Não é o que Deus te dá, mas é quem Deus é. Nós não podemos adorar a Deus pelo que Ele nos dá, mas pelo que Ele é. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer do meu jeito, Ele continua sendo Deus. Não importa como Ele vai fazer. Geralmente, Deus não vai fazer do seu jeito. Geralmente, Deus vai fazer do jeito que Ele sabe que é melhor para você. Por mais que você não entenda, por mais que você não consiga visualizar isso, mas Deus está trabalhando a seu favor. Então, a lição nos traz a respeito de Jó, que ele sofreu grandemente, irmãos. Quando eu estava lendo mais uma vez a história de Jó, e eu tentando visualizar aquilo assim como se fosse hoje. Misericórdia. É uma notícia ruim atrás da outra. Primeiro ele perde todos os bens dele, depois os bens mais preciosos que ele tinha, que eram os filhos. Depois ele fica enfermo, a enfermidade que era, digamos assim, mais temida naquela época, que era a lepra, a pessoa era totalmente excluída. E como se não bastasse, a esposa dele, que deveria estar do lado dele, ajudando, dando apoio, colocando palavras de esperança na vida dele, fala para ele, amaldiçoa esse teu Deus aí, morre. Foi usada pelo inimigo, que era isso que o inimigo queria, era isso que Satanás queria. Que ele blasfemasse contra Deus. Mas ainda Jó falou assim, você fala como uma louca, mulher. Se a gente sabe ter o bem, por que a gente não sabe ter o mal também? Tem gente que é assim. Quando está bem, quando está tudo bem, eu amo a Deus, eu sirvo a Deus, eu vou para a igreja. Mas quando as coisas começam a desandar um pouquinho, cadê o meu Deus? Deus esqueceu de mim. Esse Deus, você começa a blasfemar, começa a ignorar Deus, começa a colocar culpa em tudo, como se Deus fosse culpado de tudo. Misericórdia, né, irmãos? Que nós possamos sair daqui hoje, nessa manhã, com essa mesma fé que Jó tinha, com essa mesma persistência que Jó tinha. Se está te faltando fé, irmãos, nessa manhã peça ao Senhor, Senhor, eu sirvo ao Senhor, o Senhor é autor da fé, aumente a minha fé, para eu saber que essa situação vai passar, que essa situação está no controle do Senhor, assim como foi Jó. Jó recebeu muitas críticas e muito julgamento dos seus amigos,
E os amigos, ao invés de vir para trazer também uma palavra de consolo, veio trazer julgamento, veio questionar, como se ele tivesse em pecado, como se ele tivesse totalmente deixado o seu Deus, por isso que ele estava passando por tudo aquilo. No Antigo Testamento, irmãos, as bênçãos e as maldições eram vistas totalmente de forma restrita a essa terra. Eles não tinham ainda, até porque Jesus não tinha vindo para vencer a morte, então eles não tinham essa mesma mentalidade que nós temos hoje, que essa vida nossa aqui é passageira, que a nossa vida eterna é com Cristo. Então, se nós perdermos alguma coisa aqui, nós temos que ter essa mentalidade, como eu falei, de que é lucro, que o nosso maior desejo é ter a presença de Deus e herdar a salvação, e herdar o céu. Então, no Antigo Testamento não era assim. Quem tinha muitos filhos, a casa que tinha muitos filhos, a casa em que tinha muitos bens, que tinha muitos servos, era uma família abençoada por Deus. As mulheres, os órfãos, viúvas, mulheres estéreis, homens que não tinham filhos ou que tinham poucos filhos, eram vistos como amaldiçoados, eram pessoas que não eram abençoadas por Deus. Então, por isso que os amigos de Jó tanto criticava ele, tanto julgou ele, que era como se ele estivesse sendo amaldiçoado por Deus. Pois bem, mas a vida de Jó vem para nos mostrar que Deus é suficiente. Ele sempre olhou para Deus. Ele perdeu tudo, irmãos. Foi um momento extremamente difícil e doloroso para ele, um momento de muita humilhação. Mas em tudo ele falava para o Deus dele: eu confio no Senhor, eu sei que tudo vem do Senhor, e Deus se revela para ele, e acrescenta e dobra tudo que Deus já havia dado para ele, porque Jó não blasfemou hora nenhuma contra o Senhor, mas o seu coração estava firmado no seu Deus, o seu coração estava firmado em Deus. Irmãos, eu não sei o que você tem perdido nesses últimos dias, eu não sei o que tem feito você ficar entristecido nesses últimos dias, mas saiba de uma coisa: Deus está vendo e Deus está trabalhando, e é Ele quem vai te dar tudo o que você precisa para vencer essa dificuldade. Amém? Deixa eu correr, né? Porque hoje a aula vai ser um pouco mais, vai ser mais reduzida. Pois bem, lá no tópico de número 2, o tópico de número 2, vai nos trazer acerca de Paulo e a igreja de Filipos. Paulo é outro grande exemplo, só que agora no Novo Testamento, eu falei de um exemplo no Antigo Testamento e agora eu vou falar de um exemplo no Novo Testamento. De que a suficiência, os recursos de Deus basta para você vencer as dificuldades. Quando Paulo, antes dele se converter ao cristianismo, todo mundo sabe, Paulo ele perseguia os cristãos do primeiro século. Paulo ele fazia parte da guarda romana. Então Paulo consentiu, inclusive, com a morte de Estevão, quando ele foi apedrejado. Paulo ele era crítico, ele era fiel àquilo que ele seguia. Então, antes dele ser convertido, ele era fiel às leis romanas, aquilo que ele havia aprendido. Né? Então, ele perseguia os cristãos. Quando Paulo estava indo para Damasco, também para uma missão para perseguir os cristãos ali de Damasco, Jesus aparece para Paulo. Se você não está lembrado, depois você olha lá no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. E aí a palavra do Senhor, que uma luz muito forte apareceu, uma luz esplendorosa apareceu, e Jesus falou com ele: Paulo, Paulo, por que me persegues? E aí ele, atônito, assustado, ele cai no chão, e aí Deus permite com que ele fique cego por 3 dias. Mas foram 3 dias impactantes na vida dele. Deus tirou a visão dele terrena para dar uma visão espiritual para ele. Enquanto eu estava lendo isso aqui, o Senhor ministrava no meu coração que hoje, muitos de nós, eu vou falar muitos, não vou incluir todos, né, porque eu acho que cada um tem que refletir. Nós estamos precisando, irmãos, fechar mais os olhos nossos para essas coisas terrenas e abrir nossos olhos mais para as coisas espirituais.
Porque aquilo que a gente vê é perecível, mas aquilo que a gente não vê é eterno. E nós só vamos conseguir olhar para as coisas espirituais quando os nossos olhos terrenos estiverem fechados. Vocês estão me entendendo, né? Não é fechado literalmente. Mas nós precisamos focar mais em Cristo, no reino de Deus. Nós estamos precisando focar mais naquilo que o Senhor deseja dos filhos dele e do povo dele nessa terra. Foi assim que aconteceu na vida de Paulo. Paulo teve um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus. Por isso que ele se dedicou tanto, porque ele se sentia obrigado. Gente, a minha vida mudou. Ele olhava para ele e falou: cadê aquele Paulo que sentia tanto ódio dos cristãos? Cadê aquele Paulo que mesmo matando tantos cristãos, chegava às vezes depois de um dia exaustivo, mas ficava triste, ficava com raiva de tudo. Era um homem sem Deus, era um homem vazio. E agora ele conseguia sentir alegria e contentação, mesmo nos momentos mais difíceis da vida dele. Paulo sentia a alegria de ter a presença do Espírito Santo. Irmãos, quem já sentiu a presença de Deus de forma única e verdadeira, sabe que não existe nada melhor, nada que se compare. É uma alegria diferente que a gente não consegue explicar. É um choro de alegria. É por isso que na presença de Deus a gente pula de alegria mesmo. Não tem espaço para tristeza, não tem espaço para depressão, não tem espaço para discórdia, não tem espaço para nada quando a gente está na presença de Deus. Porque Ele é suficiente. Ele é suficiente. Então aqui Paulo, ele começa... Paulo foi conhecido, né, como como o maior implantador de igreja, o maior missionário. Depois de Cristo, Paulo foi o homem que mais marcou a história do cristianismo, a história do evangelho. Foi Paulo. Ele foi um desbravador de igrejas. E Paulo faz 3 grandes viagens. E na segunda viagem missionária de Paulo, ele vai para a cidade de Filipos, que fica ali no solo europeu. É a primeira igreja que ele implanta em solo europeu. É a igreja de Filipos. E é uma igreja que amava muito ele. O povo ali daquela igreja de Filipos amava muito Paulo. E Paulo sentia esse carinho e essa fidelidade pelos irmãos de Filipe. Ele era muito amado pelos irmãos de Filipe. E quando ele saiu dali, de Filipe, ele era tão amado que os irmãos de Filipe ainda sustentavam Paulo financeiramente. Eles mandavam oferta para Paulo. Então, Paulo implantou. Foi a primeira igreja que Paulo implantou em solo europeu, foi a igreja de Filipos. Quando Paulo estava em sua segunda prisão, lá em Roma, esperando o julgamento dele, o pastor lá da igreja de Filipos, que ele havia deixado, Epafrodito, eu falei, gente, eu não posso errar esse nome. Ele foi lá visitar Paulo, levar uma oferta para Paulo. E Paulo falou assim, não, eu vou fazer uma carta para os irmãos lá de Filipe, agradecendo eles. Então, quando você lê a carta para os filipenses, quando você chegar na sua casa, hoje à tarde, tira um tempo para você ler, rapidinho você lê, são só 4 capítulos. Você vai ver Paulo sendo muito grato com aqueles irmãos. Mas Paulo aproveita aquela carta para alertar os irmãos dos falsos profetas e para exortar eles a terem mais unidade, a terem mais comunhão uns com os outros. E naquela carta ali de Filipenses, a gente aprende com Paulo a ter contentamento em todas as coisas, que foi o que nós lemos aqui, né? Paulo falou, sei estar abatido e sei também ter abundância, em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Paulo fala assim, irmãos, saibam a ser contente com tudo que você tem. Saiba ser contente com tudo que você está passando. Irmãos, um coração grato agrada o coração de Deus. Já viu aquelas pessoas que só sabem ver o lado negativo das coisas? Ele está andando a pé, Deus dá uma bicicleta e ele olha assim, mas o irmão de lá tem uma moto e eu tenho uma bicicleta. Aí tá, Deus dá uma moto para ele. Nem, mas agora eu não quero essa moto não, eu quero um carro. Aí Deus dá um carro para ele. Não, mas agora eu quero um navio, eu não quero nem um carro mais.
Irmãos, nós temos que sonhar mesmo. Eu tenho sonhos tão grandes, eu tenho sonhos de viagem, eu tenho sonhos de fazer tanta coisa, eu sonho. Falo assim, meu Deus, será que um dia eu vou conseguir realizar tudo isso aqui que eu sonho? Porque Deus é um Deus grande. Mas a gente tem que aprender a ser contente, feliz e agradecido com tudo que Deus dá pra gente. Se eu alcançar, glória a Deus. Se eu não alcançar isso, glória a Deus também. É porque Deus conhece meu coração. E sabe, se Ele me dá determinadas coisas, eu posso desviar dos caminhos dEle. Porque eu vou dar mais atenção para os bens materiais do que para o Deus do ouro, do ouro e da prata. Deus que é o dono do ouro e da prata. Então, aprenda a ser contente com tudo. Porque Deus sabe o que o seu coração dá conta de receber dele. Deus conhece o seu íntimo e o seu profundo. E Paulo estava falando isso ali para os filipenses. Aprenda a ter contentamento com tudo. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, se você puder, mas se você também não puder, só me acompanhe aqui. Paulo vai relatar lá na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, do versículo 24 ao 28, algumas de suas aflições durante as suas viagens missionárias. Paulo foi tão impactado com a presença de Jesus que ele queria dar o melhor dele para o Senhor Jesus. Eu quero que as pessoas também recebam esse Jesus. Eu quero que as pessoas também sejam impactados pela presença de Jesus, assim como eu fui. Paulo queria se desgastar para o reino de Deus. Paulo se entregou totalmente a Deus. Como eu falei para vocês, Paulo era um homem importante na guarda romana. Ele tinha uma posição importante lá. Mas ele não estava nem aí mais para isso. Porque ele sentiu aquela presença gloriosa. Ele sabia que o maior presente dele era a presença de Jesus. E aí, olha só, vamos acompanhar aqui esse relato de Paulo. 2 Coríntios 11, do versículo 24 ao 28. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade e em perigos no deserto, em perigos no mar e em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigília muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprimi cada dia o cuidado, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Irmãos, não é para qualquer um isso aqui não. Sofrer tanto desse jeito e ainda permanecer fiel a Deus, sabendo que ele podia todas as coisas em Deus. Quando ele fala esse versículo assim, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo está falando assim, eu sei que tudo que eu necessito para que o meu propósito seja cumprido vem de Deus. Esse todas as coisas aqui fala das nossas necessidades básicas. Fala do nosso fortalecimento, fala da graça que nos alcança, fala do nosso sustento, fala da providência do Senhor. Tudo que você precisa para passar os naufrágios dessa vida, para passar as perseguições dessa vida, tudo vem do nosso Jesus Cristo. Todos os recursos estão nele. Tudo vem dele. Então, Paulo estava falando isso. Aí eu acho bom que Paulo ele termina assim, ó, naquele que me fortalece. Ele não falou assim, naquele que me fortaleceu ou naquele que vai me fortalecer. Ele coloca esse verbo no tempo presente. Ou seja, todos os dias a graça do Senhor alcançava Paulo. Ele tinha essa convicção. E todos os dias a graça do Senhor nos alcança também, irmãos. É o Senhor quem te fortalece dia após dia. É o Senhor quem te dá força. É o Senhor que pega na sua mão e te levanta e fala, vai, você vai conseguir, mais um dia você vai vencer. Vamos que eu estou com você. É o Senhor, irmãos. Paulo tinha essa convicção e ele deixou esse exemplo para nós. Eu não estou nem aí. Eu tenho certeza que em algum momento Paulo falou assim, será que eu vou conseguir passar por isso tudo?
Será que eu vou conseguir passar por esses açoites? Paulo tinha a dor física e a dor emocional, irmãos. Era muito triste ficar sozinho no abismo. Ele fala que eu estava no abismo. Teve dias que eu tive que passar pelo abismo. Fome, sede. Outra coisa, em perigos entre falsos irmãos. Olha que dor para Paulo. Isso aqui está falando mais do amor emocional do que da dor física. Ele enfrentou todos os tipos de situações, mas ele não recuou em prol do evangelho do Senhor. Ele não recuou para propagar o evangelho, para falar quem era Cristo, para falar que Jesus, ele morreu na cruz por mim e por você. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Mas um dia ele vai voltar também para nos levar. Irmãos, e a segunda vinda de Cristo está muito perto. Está muito breve, irmãos. Não há dúvidas quanto a isso. Esse mundo está cada dia mais um caos. Mas eu sei que Deus está no controle, Ele que está permitindo tudo. Está um caos porque Ele quer. Porque é Ele que está no controle mesmo de todas as coisas. O Satanás só tem legalidade até onde Deus permite ele ter. É Deus quem dá a legalidade para ele. Fora disso, ele não tem autoridade nenhuma. Aliás, ele não tem autoridade, né? Fora disso, ele não tem liberdade nenhuma. Então, tudo que nós estamos passando de aflições nessa terra é para comprovar a segunda vinda de Cristo. É para comprovar o Deus que nós servimos. É para que as escrituras sagradas se cumpram. Tudo aquilo que os profetas já haviam falado, tudo aquilo que Jesus já havia anunciado. É para isso que nós estamos passando. Mas fica firme, irmão. Fica firme em Cristo Jesus. Porque você vai vencer. E o dia que você se encontrar com o Senhor na glória, você vai ter o prazer de ouvir do Senhor: vinde, meus filhos, sejam bem-vindos, vocês venceram as aflições do mundo, vocês foram fiéis a mim, vocês foram fiéis aos propósitos que eu depositei diante de vocês, vocês foram fiéis, vocês foram... eu queria falar uma palavra aqui que agora eu esqueci, mas enfim... Vocês abraçaram tudo aquilo que eu depositei, que eu confiei diante de vocês. Está aqui a coroa de vocês, está aqui o troféu de vocês. Vem sentar comigo aqui na mesa, vamos cear juntos. Irmãos, quando você estiver pensando em desistir, pensa nisso. Pensa na sua coroa lá no céu. Pensa no momento que você vai adorar a Deus, vendo Ele, cantando naquele lindo coral. Pensa nisso, é isso que nos fortalece, é isso que nos dá esperança de vida. É isso que nos dá, irmãos. Eu tenho certeza que em algum momento aqui você quis desistir de alguma coisa. Eu tenho certeza que em algum momento você até pensou em parar de vir para a igreja. Mas não pare não. Não permita que o inimigo coloque na sua mente mentiras. Ele pode até tentar mentir para você, mas fale para ele correr. Repreenda ele. Quando ele vir colocar pensamentos negativos a seu respeito, quando ele colocar pensamentos negativos a respeito do seu relacionamento com Deus, repreenda Satanás. E é por isso que nós temos que estar sempre lendo a Bíblia, porque nós repreendemos ele com a verdade. E a verdade é essa aqui, não tem outra. Ontem eu até postei algo lá no meu Instagram, no meu stories, de uma frase que eu vi. Eu vou até ler ela aqui, que eu não sei de qual, peraí. Fala assim, ó: Satanás enganou 1/3 dos anjos. Imagina do que ele é capaz de fazer com esse povo que não lê a Bíblia. Gente, eu achei muito forte. Por quê? Porque se você não está amparado da verdade, qualquer coisa que vier à sua mente vai ser verdade para você. Se você não lê, se você não vive a palavra de Deus, tudo o que o inimigo usar, todas as ideologias, tudo que o inimigo diz a seu respeito, você vai acreditar nele. Porque você não está vivendo, e não está praticando, e não está lendo, e não está vivendo com a verdade que é Jesus Cristo. É por isso que Paulo nos diz que todos os recursos vindo da parte do nosso Senhor Jesus, é suficiente para nós vencermos o maligno e as aflições dessa terra. Deixa eu terminar. Meu esposo já me deu uma olhada aqui.
Só para terminar, irmãos, a forma como você encara e age com cada dificuldade revela o quanto de Cristo tem em você. Eu anotei isso aqui. Como você tem lidado com as dificuldades do seu dia a dia? No seu trabalho, no seu casamento, com os seus filhos, o seu relacionamento com os irmãos da igreja, o seu relacionamento com os seus parentes, com os seus vizinhos. Eu mesmo tenho um grupo de WhatsApp na família que esses dias começou a querer dar uma briga lá por causa de política, sabe? Eu falei, meu Deus. Quando a gente está em Cristo, a gente pensa diferente até no que a gente vai responder, às vezes. Porque a gente prefere, às vezes, deixar para lá do que ofender alguém, né? Então, tudo isso revela o quanto de Cristo nós temos. Quando você recebe uma crítica, quando você recebe... quando alguém te insulta, às vezes você ouve coisas de alguém que aquela pessoa nem pensa daquela forma sinceramente a seu respeito, mas às vezes ela está com tanta raiva que ela quer te atingir. E aí, como você recebe isso? Tudo isso que nós enfrentamos revela o quanto de Deus, o quanto de Cristo nós temos. Pense nisso nessa manhã, meus irmãos. Seja contente com tudo aquilo que você tenha. Aprenda que a sua alegria está em Deus. O apóstolo Paulo vai falar isso. Alegrai no Senhor. Mais uma vez digo, alegrai nele. A nossa alegria tem que vir dele. A nossa esperança vem dele. Todos os recursos para nós vencermos vêm dele. Amém? E para concluir, eu queria que você memorizasse esse versículo que eu já até falei dele. Romanos 8:18. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Eu vou falar mais uma vez, que eu quero ouvir um glória da igreja, dos irmãos que estão aqui. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Amém! Glória a Deus! Obrigada, Jesus. Eu queria que agora você abaixasse a sua cabeça, sentado mesmo como você está, e colocasse diante do Senhor quais são as aflições que têm te pegado nesses últimos dias. O que tem te afligido? O que tem te deixado desanimado? E eu quero orar ao Senhor, pedindo ao Senhor para te fortalecer nesses últimos dias. Pai, eu quero, Senhor, meu Deus, apresentar aqui cada irmão que está aqui nesta manhã. Aqueles irmãos que estão nos ouvindo também pelas redes sociais. Pai querido, que o Senhor esteja fortalecendo a cada um dos teus filhos dia após dia. Que eles entendam o Espírito Santo de Deus, que todas as armas necessárias, que todos os recursos necessários para que nós possamos vencer as aflições e as dificuldades deste mundo estão no Senhor. É do Senhor que vem a nossa vitória, é do Senhor que vem a nossa alegria, é do Senhor que vem o nosso contentamento, é do Senhor que vem todas as coisas para nós nos tornarmos vencedores. Pai, obrigada. Obrigada porque o Senhor tem zelado com os teus filhos. Obrigada porque o Senhor tem nos amado dia após dia. Obrigada pela tua misericórdia e pela tua bondade. Toca em cada coração nessa manhã. Coração que estão se sentindo fracos, desanimados para prosseguir. Que estão, Senhor, meu Deus, se sentindo desamparados. Que nesta manhã eles possam sair daqui fortalecidos no Senhor. Que nesta manhã eles possam receber a paz e a alegria que só vem de Ti, Jesus. É no Senhor que está a nossa confiança e a nossa esperança. E a Ti depositamos tudo o que tem nos afligido. Tudo o que tem, Senhor, meu Deus, tentado nos desanimar. Obrigada, meu Deus, porque o Senhor tem zelado pelas nossas vidas. Obrigado pelo cuidado diário. E a Ti seja dado toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda a adoração. Amém.